TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, iniciando mais um Janela do Céu, contando aqui mais um testemunho, trazendo, mais um testemunho de vida de mais uma pessoa aqui do corpo de Cristo, que a gente adora saber, como que o Senhor chegou até a vida das pessoas, que estão hoje fazendo parte do corpo. O que o Senhor teve que arranjar, para conseguir tocar o coração de cada um, que cada um tem uma experiência diferente. E hoje a minha convidada é a Gabriela Rexigel, lá de Iporã do Oeste. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com Cristo. Tudo certo, Gabriela? Tudo bem, tudo certo. Então, Gabriela, começa contando pra gente o que tu estava experienciando no momento que tu teve o primeiro contato com Cristo. Então, quando eu tive o primeiro contato, eu estava passando por um momento da minha vida muito difícil. Eu estava sofrendo muito de ansiedade. Então, o primeiro contato assim que eu tive foi quando os meus líderes, eles me deram uma Bíblia. E eu não tinha o costume de ler a Bíblia, nada disso, mas eles me presentearam com uma Bíblia. Eu lembro muito bem que a minha líder, ela me pediu se eu gostava da cor rosa, porque a minha Bíblia, ela é rosa, que eles me presentearam. Então, ali foi que eu comecei a me aproximar, eles me convidaram para o grupo familiar, primeiro, e eu comecei pelos grupos, então. E depois tu que eu comecei aceitou nos de primeira, assim? Tu aceitou, eu vou ir no Sim. grupo, bem tranquilo, não teve muita... Sim, porque era online, então eu não precisava sair de casa para isso. Sim. Então, o primeiro contato, assim, foi online. Então, depois começou os grupos presenciais, então, né? E daí, quando eles me convidaram para ir no culto, que os cultos são em São Miguel do Oeste, aqui em Iporã não tem, aí o meu namorado, ele também já frequentava, então a gente foi junto com o César e a Shelly, a gente foi, né? E foi lá, assim, que, como eu posso dizer, o meu amor pelo Senhor começou a aumentar e a minha conexão também foi ficando maior. Porque, como eu falei, eu estava passando por um momento difícil que eu sofria de ansiedade. Então, a Patrícia, a mulher do presbítero, ela me passou orações que eu poderia fazer, me passou palavras da Bíblia que eu podia estar lendo, e com isso o Senhor me curou da ansiedade. Então, dali para frente, assim, só aumentou a conexão. Eu vou sempre nos cultos. Se eu não vou num culto, parece que faz falta, parece que a semana não anda, sabe? Isso já faz Nada parte faz... da tua vida agora. Exatamente. E como é que é, assim, pra alguém que tá com ansiedade? Isso é um momento, como tu falou, é difícil, né? Como é que tu fazia pra conseguir encontrar no Senhor, assim, uma ajuda? Porque é fácil a gente falar, tá ansioso, ora, tá ansioso, vai ler a Bíblia. Mas, na verdade, no momento, é um pouco mais difícil, né? Como é que tu fazia pra conseguir se manter no Senhor, pra conseguir buscar uma ajuda? Na verdade, eu tinha, sim, palavras da Bíblia. Agora eu não me recordo, mas tinha palavras da Bíblia. Até no final da minha Bíblia fala sobre a ansiedade. Então, tem palavras que indicam para ler. Então, muitas vezes, quando, vamos dizer, eu estava em uma crise, mesmo que as pessoas não falavam para mim, como eu já estava experienciando isso, eu sabia que lendo a Bíblia eu conseguiria me acalmar. E muitas vezes o meu namorado me ajudava também, então eu lia a palavra da Bíblia e isso me acalmava. Então, no caso, mesmo antes de sentir algo ruim, tu já estava buscando o Senhor. Aí permitia que no momento tu ficasse melhor. Já tinha esse contato Exatamente. diário com o Senhor depois de conhecer. Sim. E como é que foi a experiência de entrar num grupo familiar? Porque, pelo que eu entendi, tu não tinha outro contato com a igreja, com Cristo, né? Desse jeito. Como é que Não. foi pra ti? Foi estranho? O que tu sentiu participando do grupo familiar? Sim. Na verdade, eu ia na igreja católica antes disso, né? Então eu ia apenas com os meus pais, mas é muito diferente do que a igreja que nós estamos indo agora, então, né? Mas primeiro, sim, eu achei um pouco estranho porque o jeito do grupo é diferente de um culto, né? Então, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente escuta o presbítero, se eu não me engano, o Sérgio, né, falar. Então, é muito diferente. Depois a gente pode contar testemunhos, a gente pode compartilhar. Então, foi uma coisa muito diferente para mim
mas que eu gostei bastante, porque eu posso falar nos grupos também, assim como nos cultos, eu consigo falar. Se acontecer uma coisa durante a semana, por exemplo, que eu senti a presença do Senhor, eu posso falar isso nos grupos e tanto nos cultos. E na igreja que eu ia com os meus pais era muito diferente. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gostei bastante. A gente tem Mas sempre sim, no uma. começo foi. A gente tem sempre um incentivo pra crescer, né, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto nos grupos, né, a gente sempre incentivado o que que tu entendeu, né? Tu sentiu algo enquanto estava ouvindo? Como é que foi a semana com o Senhor, né? E isso faz diferença, né? A gente se sente parte de verdade desse corpo de Cristo, né? Parte da Igreja do Senhor Jesus. E tu sentiu assim que foi. Quanto tempo tu tá na igreja? Meu Deus, eu acho que já faz um ano agora que eu participo. E nesse um ano tu conseguiu ver a diferença assim no teu dia a dia de ter Cristo na tua vida? Sim, a diferença é enorme. Eu posso dizer assim, de manhã, assim que eu acordo, eu faço minhas premissas. E no dia que por acaso eu esqueço de fazer, parece que nada dá certo nesse dia. Então a diferença depois que a gente se conecta com o Senhor, digamos assim, é totalmente diferente. Muda muita coisa na vida. E a questão da ansiedade também foi. Tu sentiu assim num ponto, eu não tenho mais ansiedade, ou tu foi buscando essa cura aos poucos no Senhor? Eu fui buscando aos poucos a cura, né? Mas agora sim eu consigo sentir que eu não tenho ansiedade. Claro, que nem agora, para fazer essa entrevista, digamos assim. Eu senti um pouco de ansiedade, mas não é uma ansiedade Sim. que incomoda, uma ansiedade que faz mal. É uma ansiedade normal que todo mundo sente. Mas aquela ansiedade ruim que eu sentia de ter crises, de chorar por nada, de muitas vezes querer desistir da vida, entende? Isso Uhum. eu não sinto. E realmente, assim, a glória vai toda ao Senhor, com certeza, porque foi Ele que me curou, é Ele que tá do meu lado sempre que eu preciso, né? Com certeza. E Gabriela, tu teve a experiência do batismo? Sim, Como é que foi a experiência? eu tava muito ansiosa no dia que a gente se batizou, era um dia muito frio. Nós estávamos numa imersão e depois disso a gente foi jantar e a gente começou a conversar do batismo e naquela mesma noite, naquele momento, eu senti que eu precisava fazer isso. E daí, tanto eu, meu namorado também se batizou naquela noite. E era uma noite muito fria, muito fria. E antes da gente entrar na água, eu tava sentindo muito frio. Eu tava me tremendo inteira, sabe? E depois de entrar na água, assim, o frio passou. Eu senti um calor, assim, sabe? Quando entrou na água, eu não senti mais nada de frio. E foi uma experiência, assim, incrível. É quase indescritível. É só tu sentindo isso mesmo para tu saber como que é, sabe? Mas foi muito incrível. E no momento que tu decidiu pelo batismo, tu tinha compreendido já o que era o batismo? Que era tomar a decisão de estar com o Senhor mesmo? Sim, todos me explicaram, até o César e a Shirley me explicaram. A gente estava com o Diego também me explicou. Então, tanto para mim quanto para o meu namorado, a gente ficou bem cientes do que era. Uhum. Tomaram bem conscientes a decisão de servir ao Senhor. E tem algum material que tem te auxiliado nessa caminhada? Um livro ou um grupo familiar? As mensagens que tu escuta lá no grupo familiar? Tem algo que te auxilia nessa caminhada com o Senhor? Ou a própria Bíblia? A Bíblia, é mais a Bíblia. Claro que eu leio os livrinhos também, mas a Bíblia e principalmente o devocional. Uhum. Então, o devocional tu usa bastante ele? Sim, todos os dias. Que De bacana. manhã, eu tento fazer sempre de manhã. E aí tu sente que o Senhor tá fazendo essa transformação na tua vida. E eu imagino, né, que por tu ser jovem, é diferente ver uma pessoa jovem buscando o Senhor, né? Uma pessoa jovem querendo entregar a vida pro Senhor. O que que tua família viu do teu testemunho? Meus pais, primeiro, eles ficaram com muito medo, na verdade. Porque como eu ia com eles na igreja católica, não que eu não vá mais, às vezes eu vou para deixar eles felizes também, mas eles não gostaram muito no começo, porque eles acharam que eu ia abandonar eles, que eu não iria mais com eles na igreja, e agora eu estou tentando trazer eles para a igreja de Cristo também, né? Na mesma que nós estamos indo. Mas no começo, sim, eles acharam muito difícil e eles não quiseram acreditar. Mas no momento que eu sentei e conversei com eles e eu contei tudo que eu passei, eles ficaram, de certa forma, emocionados, assim, Uhum. sabe?
E, porque é uma coisa quase inacreditável, sabe? eles viram, então, também na tua vida uma diferença? Sim, a minha mãe até hoje, assim, ela comenta, meu Deus, como a Gabriela mudou. A Gabriela era aquela menina ansiosa que tinha medo de fazer tudo e agora tá bem diferente. Que coisa, né? E tu consegue ver essa diferença por causa de Cristo? Sim, consigo. Que bacana, né? E o que que tu deixaria, assim, pra alguém que tá passando por uma situação parecida com a tua, de talvez ansiedade, de não encontrar uma solução, de passar, não a ansiedade normal, como tu disse, né? Mas aquilo além, que traz uma preocupação, que traz uma perturbação. O que que tu diria pra essas pessoas? Pode parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas eu diria assim, para as pessoas buscarem o Senhor, por mais que muitas pessoas sim vão julgar, porque muitas pessoas ainda julgam a mim, que sou uma pessoa jovem, que nem você falou, que está entregando a vida para Cristo. Mas por mais que as pessoas julguem, a gente tem que acreditar no Senhor, a gente tem que entregar para o Senhor, porque realmente é Ele que vai estar do nosso lado nos piores momentos. Muitas vezes a gente tem amigos sim, a gente tem a família, mas é o Senhor que sempre vai estar com a gente, né? Então eu diria assim, para que busquem o Senhor, para que eles se aproximem do Senhor, porque realmente vai fazer muita diferença na vida da pessoa. Ouvindo o teu testemunho, assim, eu reparei que tu teve bastante auxílio das pessoas da igreja mesmo, né? No grupo familiar. Tu vê isso também, que isso é importante? Não só a Bíblia, Deus, mas se amparar das pessoas da igreja que pensam tem essa solução de Cristo? Sim, é muito importante porque tu sente que você não tá sozinha, né? Você sente que tem pessoas sim que estão querendo te ajudar e por isso essas pessoas mostram para você, essas pessoas estão do seu lado também. Então, tanto os grupos, os cultos, mesmo que seja um grupo online, é muito importante sim. E aí tudo que a gente fala, né, nesse meio com as pessoas que são da igreja é para nossa edificação, né? O assunto vai ser o assunto que vai te edificar, né? Vai ser algo diferente do que a gente experiencia no mundo, né? Que às vezes o assunto é falar uma coisa meio fútil, né? Não tem um fundamento aí com Cristo, né? Quando a gente se rodeia das pessoas que têm esse mesmo objetivo que a gente começa a ver que o que a gente conversa é para edificação de todo mundo, né? Aquilo traz uma vida, algo além só da alegria, da coisa boa de estar reunido, né? Edifica também o nosso espírito. Gabriela, muito obrigada por contar o teu testemunho. Antes da gente encerrar mesmo, eu quero que tu deixe tuas considerações finais para o pessoal que acompanhou o teu testemunho. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito. No começo, eu estava com muito medo de fazer isso. Eu não fazia ideia do que iria acontecer, do que eu iria falar, tanto que eu nem me preparei para falar. Eu entreguei nas mãos do Senhor e o Senhor que me guiou, então, nessa entrevista, né? E eu queria deixar, assim, meu muito obrigado. Foi uma experiência incrível. Eu gostei bastante de poder dar o meu testemunho, né? E eu espero muito poder ajudar muitas pessoas com esse meu testemunho, que muitas pessoas se aproximem mais da casa do Senhor. Então, muito obrigada mesmo. Com certeza o prazer foi todo meu te receber aqui e te conhecer junto com todo mundo que vai assistir aqui o Janela do Céu. Que o Senhor continue aí trabalhando na tua vida, te dando mais testemunhos, porque com certeza me edificou e vai edificar quem vai ouvir o testemunho. Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui e conheceram a Gabriela comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.